9. O reverendo Ricardo pregou na semana passada o início do capítulo 9. Nós vimos ali os versos expostos, os primeiros versos expostos. E a grande ênfase que foi dado pelo pastor Ricardo foi justamente pela grande tristeza e dor no coração que o apóstolo Paulo sentia pelo fato de seus conterrâneos, os israelitas, a quem pertencia a adoção, a quem pertencia a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles também eram os patriarcas e também deles, os israelitas, descendeu o Cristo, segundo a carne. Mas apesar disso tudo, o apóstolo Paulo lamentava porque eles negaram o Messias. Mesmo diante de todos os sinais, de todas as maravilhas, mesmo diante do Antigo Testamento, a Torá, a lei, os profetas, anunciando o Messias e sendo o Senhor Jesus Cristo aquele que cumpria perfeitamente os requisitos do Messias, mesmo assim eles não creram na pregação do Evangelho. E nós vimos que o reverendo Ricardo ele fez uma conexão para o nosso tempo, que assim também nós devemos lamentar com grande pesar, com grande dor no coração, pelo fato de muitos que nós conhecemos estarem fora do Evangelho. Assim como Paulo lamentou, Paulo sentiu no coração, porque os israelitas estavam fora da salvação, nós devemos também lamentar. A palavra do Senhor diz que Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Nós não temos na Escritura, e nós vamos ver aqui, refutando alguns pseudos calvinistas que fazem um desserviço na internet, que colocam o Senhor, o nosso Deus, como um Deus cruel, como um Deus carrasco que está sentado no trono, mandando pessoas inocentes para o inferno. Nós vamos ver que a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na Epístola aos Romanos, e também ele diz em outras epístolas, refuta essa ideia de um Deus que manda pessoas inocentes para o inferno. E que nós possamos hoje ver uma doutrina que é chamada eleição incondicional de Deus, a eleição de Deus para a salvação de alguns homens, é uma doutrina que é pautada na misericórdia do Senhor diante de pecadores. E é importante, antes de nós entrarmos no texto de Romanos, capítulo 9, que nós vamos ver, do verso 6 ao verso 16, nós devemos antes traçar algumas balizas aqui, alguns limites de interpretação. É importante nós nos atentarmos a esses limites, porque isso vai fazer com que nós não incorramos em erros na hora de interpretar o texto que vem a seguir. Duas balizas principais, dois pontos, dois nortes que nós podemos traçar aqui. O primeiro, nosso Deus não mente. O nosso Deus, ele não se arrepende. Em Números capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Esse é o primeiro norte que nós devemos ter para interpretar a palavra de Deus. Nosso Deus não mente, o nosso Deus não falha. Aquilo que ele falou há de se cumprir, porque ele não é filho do homem e nem mesmo homem. Ele é outro ser. Ele é o Deus, o eterno. E outro ponto que nós devemos traçar aqui, que é especificamente para a Epístola Paulina, é que a Epístola Paulina aos Romanos, como todas as demais epístolas e cartas do apóstolo Paulo, é a palavra de Deus. Infelizmente, no nosso tempo, nós temos visto muitas pessoas atacando o apóstolo Paulo, afirmando que Paulo, na verdade, não escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Ou que a escritura do apóstolo Paulo, em algum momento, em algum ponto, não é a palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo diz: outra razão, escrevendo aos Tessalonicenses, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, os apóstolos, receberam como palavra de Deus, acolheste não como palavra de homens, em si como em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O apóstolo Paulo está louvando a Deus pelos Tessalonicenses, porque eles estavam recebendo a palavra do apóstolo, de todos os apóstolos, como palavra de Deus. E alguns podem refutar, não, mas claro, o apóstolo Paulo está dizendo isso.
O próprio apóstolo Paulo está afirmando que é a palavra de Deus. Mas nós defendemos que o apóstolo Paulo não é a palavra de Deus o que ele escreveu. Aí nós vamos ter um problema sério com o cristianismo. Porque lá em Pedro, o apóstolo Pedro, o outro apóstolo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, ele vai falar que o que o apóstolo Paulo escreveu é a palavra de Deus. E que alguns homens perversos, por não entenderem o que o apóstolo Paulo fala, deturpa a palavra como fazem com as demais escrituras. Então veja, Pedro, o outro apóstolo, não Paulo, fala que o que Paulo escreveu é a palavra de Deus. No livro de Atos, escrito por Lucas, Lucas afirma que os atos do apóstolo Paulo eram atos que estavam inspirados e cheios do poder do Espírito Santo. Então nós temos ali em Atos todos os apóstolos ratificando o apostolado do apóstolo Paulo. Então se eles confirmam que o apóstolo Paulo é o apóstolo de Cristo, o que ele escreve é inspirado pelo Espírito Santo e nós hoje devemos abraçar como palavra de Deus. Certo? Então são essas duas balizas que nós devemos ter. Primeiro, que Deus não falha e Deus não mente. O que ele cumpriu, o que ele prometeu, ele certamente cumprirá. E segundo, que a epístola aos Romanos é a palavra de Deus, como todas as epístolas paulinas. Certo? Vamos agora ao texto, então, Romanos capítulo 9, do verso 6 ao verso 16. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Que o Senhor ilumine o nosso ser, ilumine a nossa mente, a nossa alma, para que nós possamos aprender a palavra de Deus. E como nós temos repetido aqui diversas vezes, e muitos aqui têm experimentado isso, que o Senhor faça com que a nossa fé seja operosa, que não seja apenas aqui no âmbito intelectual, que nós possamos compreender, mas que tudo aquilo que nós venhamos a ser expostos hoje reverta em glórias ao nome do Senhor, porque nós fomos alcançados pela misericórdia que nós veremos aqui nesses versos. Então vamos lá, no verso 6, o apóstolo Paulo, ele inicia depois dos primeiros versos, que ele fala que os israelitas, muitos deles não foram salvos, rejeitaram o Messias. Uma questão que ele levanta é: e não pensemos que Deus haja falhado. Lembra da primeiro norte que a gente colocou aqui? O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele não mente. Aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, certamente ele cumprirá. O apóstolo Paulo aqui, já no verso 6, ele está desenvolvendo isso. O fato de os israelitas terem rejeitado o Messias, terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo e, portanto, estarem excluídos da salvação, aquela salvação que já tinha sido oferecida a eles, prometida a eles por meio dos profetas e por meio da lei, isso não significa que Deus falhou na sua palavra, porque o nosso Deus não falha. Paulo, então, ele passa a argumentar que a promessa de Deus não falhou por um motivo. A promessa de Deus não falhou porque em nenhum momento Deus havia prometido que todos os israelitas étnicos seriam salvos.
o apóstolo Paulo vai começar a desenvolver que somente os filhos da promessa, não os filhos da descendência, ou seja, os filhos da carne, iriam herdar o reino de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo está preocupado em demonstrar que, depois de ele falar que os israelitas que tinham a promessa, que tinham o culto, que tinham descendido o Messias, estarem excluídos, poderia ser argumentado contra ele, então Deus falha, porque se ele prometeu salvar os israelitas, como é que os israelitas estão indo para o inferno? E o apóstolo Paulo fala, cuidado, não é essa interpretação que o nosso Deus falou. E ele começa a argumentar aqui, utilizando dois grandes exemplos do Antigo Testamento. Ele vai usar o pai da fé, Abraão, e ele vai usar o filho de Abraão, Isaque. Os dois grandes exemplos para ilustrar o que ele está falando, que na verdade Deus nunca prometeu salvar todos os israelitas. E nós vamos ver isso no decorrer da perícope. Nesses dois grandes exemplos que nós temos aqui, o primeiro exemplo, Abraão, nós temos que Abraão foi chamado por Deus, recebeu a promessa que dele viriam descendência numerosa, que não seria possível nem contar como a areia do mar. Nós vimos então que no momento de incredulidade dele e de Sara, ele acabou se envolvendo com a escrava e tendo um filho dele, de descendência dele, Ismael. Mas veja que o apóstolo Paulo, quando traz o exemplo aqui de Abraão, ele vai seguir, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, porque em Isaque será chamada a tua descendência. O apóstolo Paulo está afirmando aqui, irmãos, que não é de sangue, não é da carne, porque claramente a Escritura mostra que somente Isaque era o filho da promessa. E veja, Ismael, ele tinha a descendência de Abraão de carne, mas ele estava excluído da aliança. Então veja, lá em Abraão, Deus já está mostrando que não é por sangue, não é por etnia, é pela promessa. Isaque era filho de sangue, mas ele foi salvo não por isso. Ele fez parte do povo de Deus não por isso. Ele fez parte porque Deus prometeu que a descendência dele seria de Isaque e não de Ismael. E depois o apóstolo Paulo vai para o segundo exemplo. Ele vai para o exemplo de Isaque, que é o que ele vai desenvolver aqui, a doutrina da eleição incondicional mais à frente. E veja que a situação fica ainda mais gritante, porque nós temos em Abraão um filho que é um filho ilegítimo, que é o filho que Abraão teve com a escrava, então nós podemos dizer, porque ele teve um filho com a escrava, por isso que ele não é o filho da promessa. O filho da promessa é o filho que ele teve com a esposa dele, Isaque. Mas veja que agora Paulo vai trazer como exemplo Isaque. E Isaque, os seus filhos, ele teve gêmeos, Jacó e Esaú. Então veja, quando ele traz Isaque, cai por terra a ideia de que não é da promessa porque é filho da escrava. Agora nós estamos falando filhos da mesma mãe, filhos do mesmo pai e mais ainda, filhos que nasceram no mesmo, foram concebidos ali no momento simultâneo. São gêmeos. E o apóstolo Paulo fala que nem por isso Esaú era o filho da promessa. E aqui quando nós vemos que o apóstolo Paulo está falando que o verdadeiro israelita, ou seja, não é o da carne, mas é o da promessa. E nós vimos aqui em Romanos, temos visto em Romanos, que nós somos descendentes de Abraão por meio da fé, e portanto Abraão é nosso pai por meio da fé. Quando nós somos redimidos por Deus em Cristo Jesus, nós somos adotados por Deus, nós fazemos parte do pacto. Nós fazemos parte e servimos ao Deus que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque e é o Deus de Jacó. E quando nós vemos isso, nós podemos traçar aqui já como aplicação, a primeira aplicação, que assim como o verdadeiro Israel de Deus não é o Israel da carne, porque nós vimos aqui que Ismael foi rejeitado, sendo filho de Abraão de sangue, e Esaú, sendo gêmeo e também filho do mesmo pai e da mesma mãe, filho de Isaque, também foi rejeitado, nós temos então
que assim como eles, os israelitas, não os de carne, mas os verdadeiros, são da promessa, assim também nós podemos fazer distinção dos filhos de Deus verdadeiros e os não filhos de Deus. É aquilo que nós vemos sobre a igreja visível e sobre a igreja invisível. Quando nós vemos sobre a igreja invisível, nós entendemos que a igreja invisível, a igreja perfeita, a igreja imaculada, a igreja do Deus vivo, é a igreja onde todos os componentes são realmente os filhos de Deus, os filhos da promessa. Mas também nós temos a igreja visível, a igreja local, a igreja que está, como diz o termo, visível, está aos nossos olhos. E assim como dentro de Israel, dentro daquele povo, existiam os falsos israelitas, por mais que fossem circuncidados, infelizmente, entre nós, na igreja de Cristo, existem falsos cristãos. Veja, Israel, os israelitas circuncidados, muitos deles não eram filhos da promessa. Infelizmente, podem ter entre nós pessoas que passaram pelas águas do batismo, o rito que aponta para a circuncisão, e também não foram realmente lavados e não são filhos da promessa. E quando nós trazemos isso, lembrando aquilo que o pastor Ricardo pregou no domingo passado, nós falamos isso com grande pesar. Porque é triste saber que irmãos que estão conosco, e nós já experimentamos, estávamos conversando, que quanto mais tempo de caminhada nós temos na fé, infelizmente mais casos nós vemos de pessoas que ficaram para trás na caminhada. Nós temos exemplos de amigos, né, de pessoas próximas que estavam entre nós, que eram pessoas sérias em relação à palavra de Deus, que eram pessoas que realmente eram comprometidas na igreja. Tudo dizia que era um salvo. Tudo dizia que era um eleito, pessoas realmente piedosas, pessoa realmente piedosa. Mas que hoje nós, né, ficamos sabendo que estão na Umbanda. Negaram tudo aquilo que receberam. Negaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Blasfemaram o nome do Senhor e se encontram na Umbanda hoje. Infelizmente, não é um exemplo somente que nós temos. E isso deve ser um grande alerta para nós, porque a palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Isso deve ser um alerta para nós, porque, veja, irmãos, compreender intelectualmente a palavra de Deus não significa que nós temos o Espírito de Deus. Nós temos conversado aqui nas orações, conversados aqui em conversas entre amigos, entre irmãos, conversas informais, que a fé verdadeira é uma fé operosa. Nós temos conversado que o intelecto, ele sozinho não salva, mas que uma fé verdadeira é uma fé onde nós somos tomados pelo Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus toma todo o nosso ser, e isso expressa numa teologia saudável, isso expressa numa afeição saudável, isso expressa numa vida que glorifica a Deus, não porque nós compreendemos primeiro, mas porque o nosso coração de pedra foi tirado e nós temos o coração pulsante, um coração que busca amar a Deus, um coração que entende que todos os dias o nosso Deus nos chama para ter uma vida de comunhão com Ele. O intelecto expressa aquela fé verdadeira que está no nosso coração. Infelizmente, muitos de nós, muitos que estão entre nós, nós não sabemos, isso está oculto a nós, mas é algo que nós devemos estar sempre em alerta, porque essas pessoas que caíram tinham certeza que estavam seguindo o caminho correto. Isso que é mais triste, porque nós conversávamos com essas pessoas. Tinham teologia aparentemente saudável, profunda da palavra de Deus. E hoje se encontram servindo a falsos deuses, negando o Cristo. Que isso seja um alerta. Se há entre nós pessoas que realmente não experimentaram ainda esse gozo, essa alegria, esse deleite que aquece o coração, que nos faz chorar quando meditamos na palavra de Deus, que nos faz chorar no momento de aflição, que seja hoje o momento onde o Espírito Santo venha tocar no coração e fazer-nos ver que o mais importante é caminhar com o nosso Deus. É ser morada do Espírito Santo.
Isso vai culminar em outras coisas, isso vai culminar na boa teologia, isso vai culminar numa afeição, numa sensibilidade a Deus, numa sensibilidade ao próximo. Que possamos entender isso dos perigos de estarmos com a mente aparentemente em Deus, mas com todo o restante do nosso ser distante dele. E o apóstolo Paulo prossegue. Agora, depois de ele demonstrar esses dois grandes exemplos, e agora nós vamos nos apegar ao segundo exemplo, que é o exemplo de Isaac. E aqui, irmãos, é uma doutrina que nós vamos entrar, que nós vamos ter que ler a palavra de Deus, tá? Vamos em outros textos para entender que o que está escrito aqui não sou eu que estou falando, não é o pastor Ricardo que mandou falar, mas é o que está escrito. Se é o que está escrito, é a palavra de Deus. Lembremos do primeiro norte. Deus não falha e Deus não mente. Então, a nossa interpretação tem que ser coerente. Nós não podemos interpretar de uma maneira aqui e outro texto interpretar de outra maneira, porque nós vamos falar que o nosso Deus ele é incoerente e ele mente. Não é essa a verdade. Então, vamos interpretar de maneira coerente. Antes de nós entrarmos aqui, vamos retroceder ao capítulo 8. Capítulo 8, verso 30. Depois de Paulo apresentar aqui em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, apresentar a adoção, nós fomos adotados por Deus Pai por causa de Jesus Cristo, por seu sacrifício, sendo irmãos de Cristo, sendo co-herdeiros de Cristo. Depois do apóstolo Paulo falar que nós devemos nos apegar a Deus, porque a glória que há de ser manifestada nos filhos de Deus não há de se comparar com os sofrimentos que nós estamos enfrentando no presente tempo. E depois disso tudo, lá em Romanos, capítulo 8, verso 30, ele vai dizer, e aos que, vamos ler, todos nós, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Está na palavra de Deus, todos nós lemos a mesma coisa. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos agora voltar para Romanos capítulo 9, e vamos do verso 11 em diante. Lá no verso 11, o apóstolo Paulo diz que ainda, vamos ler, preste atenção, irmãos, ainda não eram gêmeos nascidos. Quais gêmeos? Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Os gêmeos não eram nascidos ainda, estavam no ventre. Nem tinham praticado bem ou mal. Por que eles não tinham praticado nem bem nem mal? Porque eles não tinham nascido. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Eleição, irmãos, Deus está falando aqui, eleição, salvação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que um foi eleito para ser salvo e o outro não. Certo? Nós vamos desenvolver e vamos explicar o que está aqui. Mas é a superfície do texto. Um foi eleito e outro não. Por que isso? Por quê? Porque Deus elegeu um e outro não. Para que ficasse evidente o propósito de Deus quanto à eleição. E prevalecesse não por obras, ou seja, Deus não elegeu por obras, porque nenhum dos dois tinham praticado nem bem nem mal. Mas por aquele que chama. Quem é que chama? Nós vimos aqui. Os que predestinou também os chamou. Quem chama é Deus. O apóstolo Paulo está falando então que a eleição de Deus é para que nenhum homem venha se gloriar de que ele é salvo porque ele merecia ser salvo por Deus. Porque o apóstolo Paulo está dizendo desde o início que não há nenhum justo sequer. E se há entre nós alguém que acha que é justo, que acha que merece a salvação de Deus, e que, portanto, a graça não é favor imerecido, mas sim favor merecido, nós devemos, então, meditar nos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos afirma e nos mostra que nós vimos em Romanos que o propósito da lei é que toda boca se cale e que todos os homens sejam culpados diante de Deus, porque a lei nos denuncia. A lei mostra que há dentro de nós um pecado e corrupção contra Deus.
Toda vez que dentro de nós odiamos o próximo, nós quebramos o sexto mandamento. Nós matamos o próximo. Toda vez que nós, não com palavras, mas no momento de raiva, nós odiamos ou desonramos nossos pais no nosso coração, não tendo a coragem de falar, mas dentro do nosso coração desonramos nossos pais, nós quebramos o quinto mandamento. Toda vez que nós mentimos para ter proveito próprio, uma mentirinha, que alguns dizem ser mentirinha santa, que é um grande pecado afirmar isso, porque não há mentira santa, mentira é mentira. Deus fala que qualquer um que quebrar um dos seus mandamentos é réu de condenação. Então, quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós temos claros que nós merecemos o inferno. Nós temos claros que nós merecemos condenação. Então nós devemos ter isso muito claro na nossa mente. Nós merecíamos condenação. Merecíamos inferno, porque Deus falou, você deve andar de forma reta e justa. E nós é que não andamos. A culpa é nossa, não é de Deus. Infelizmente, irmãos, traçando aqui essas premissas, infelizmente, essa doutrina da eleição incondicional, ou seja, a eleição de Deus não fundamentada na ação do homem, ela tem sido rejeitada no nosso meio evangélico hoje. É uma doutrina que não é aceita. É uma doutrina que é acusada, onde Deus é acusado de ser injusto. Porque como pode Deus eleger alguns para o céu e outros para o inferno? Isso é injustiça da parte de Deus. E nós vamos ver que não. Isso não é injustiça da parte de Deus. E vamos trabalhar aqui 4 principais motivos que são levantados para evitar Romanos capítulo 9. Muitos irmãos que se dizem arminianos, nós não vamos se apegar a termos arminianos, calvinistas, mas muitos fogem de Romanos capítulo 9 porque não querem lidar com esse texto, que é muito claro. E um dos problemas que nós vemos é a evitação sistemática. O que significa isso, a evitação sistemática? Eu não vou para Romanos capítulo 9. Eu fujo de Romanos capítulo 9. Porque eu só defendo que, na verdade, Deus não elege pessoas para o céu. Na verdade, Deus salva aqueles que creram, que Deus salva aqueles que são bons, aqueles que creram em Cristo Jesus, que creram por conta própria, sozinho em Cristo Jesus. Então, Romanos capítulo 9 é um problema. Porque Deus está falando que ele não pautou a eleição dele nas obras. Quem diz isso, irmão, geralmente utiliza como texto João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eles levantam no sentido de que, veja, todo aquele que crê tem a vida eterna. Então está no poder do homem crer. Se ele crer, ele vai ser salvo. Mas o grande problema, irmão, de uma leitura isolada é que no próprio João capítulo 3, no início do capítulo, o Senhor Jesus Cristo, ele está conversando com Nicodemos, o sacerdote. E quando ele conversa com Nicodemos, ele afirma o quê? Nicodemos, ele fala que é necessário, para entrar no reino de Deus, é necessário o quê? Nascer de novo. E Nicodemos fica abismado, porque ele fala, como posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E o que Jesus Cristo responde? Não é esse tipo de nascimento, você não entendeu nada, é nascer da água e do Espírito. Poderia algum de nós se esforçado para ter nascido de novo, um novo nascimento na água e no Espírito? Será que algum de nós aqui tinha esse poder de novo nascimento? Em João capítulo 6, verso 44, o Senhor Jesus vai afirmar que ninguém pode ir a Ele se o Pai não o trouxer. Jesus está falando que todos que vêm a Ele não serão lançados fora, ou seja, os que vão a Cristo realmente, verdadeiramente, como os verdadeiros israelitas, como aqueles que fazem parte da igreja invisível, esses não serão lançados fora porque foi o Pai que levou. E ninguém pode arrebatar da mão de Deus aquele que Ele salvou. Nós vimos isso em Romanos capítulo 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nós vemos uma lista enorme do apóstolo Paulo de motivos que não podem ser levantados para nos separar do amor de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele a quem Deus predestinou, que Deus amou, Ele chamou por meio do Evangelho. Aquele a quem Ele chamou, Ele regenerou.
ele deu fé para que fosse crer em Jesus Cristo. Então esse é um problema. Pensar assim, as pessoas que pensam assim vão ter problema com Romanos capítulo 9. E nós já vimos algumas revistinhas de algumas igrejas na exposição de Romanos que pularam Romanos capítulo 9. Nós pegamos a revistinha de uma igreja que pulou Romanos capítulo 9. O pastor ocultou esse capítulo para não ter um problema. Ou seja, a palavra de Deus foi colocada debaixo do tapete. Outra objeção que é levantada é que, na verdade, o apóstolo Paulo aqui não está falando de indivíduos. O apóstolo Paulo está falando de nações, Israel. Mas veja, irmãos, pensar assim é ignorar a epístola de Romanos, porque o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 até agora, está falando de indivíduos. Ele está falando de judeus, ele está falando de gentios, ele está falando daqueles que creram e daqueles que não creram. Esses que creram, muitos eram judeus, muitos também não creram sendo judeus. Outros gentios creram e muitos gentios também não creram. Paulo está falando de indivíduos, não está falando de nação. A terceira é que Paulo está falando de bênçãos temporais. Isso aqui é o mais forçoso do texto. É ignorar tudo. Paulo está falando de bênçãos daqui somente, não está falando de coisas eternas. O apóstolo Paulo acabou de falar em Romanos capítulo 8, verso 1, de que nós estamos livres da condenação. Que condenação, irmãos? Temporais, dos juízes dessa terra? Ou da condenação eterna de Deus? Como Deus está falando de coisas temporais se ele está anunciando em capítulo 8 e capítulo 9 de coisas que apontam para a eternidade? E agora, a mais conhecida entre nós. Essa aqui é top 10. É a presciência. Essa aqui é a campeã. A maioria, infelizmente, das igrejas evangélicas negam que Deus elege de forma incondicional, baseada na presciência. O que é? Muitos aqui já devem ter ouvido falar da presciência. E o que é isso, irmãos? A fé, a presciência, esses irmãos advogam que Deus, quando salva determinada pessoa, veja, olha como é difícil compreender isso, é uma viagem no tempo. O Senhor vai no futuro, porque Deus é presciente, ou seja, presciência, ciência é conhecimento, então é um Deus que tem o conhecimento das coisas antes delas acontecerem. Então, pré-ciência. Antes de Deus eleger, ele foi no futuro e viu que determinada pessoa, quando recebesse o evangelho, creria em Jesus Cristo e teria fé. Então Deus viu, aí ele, antes de criar todas as coisas, elege essa pessoa para a salvação. Novamente, fé prevista. Deus viu no futuro que alguém creria em Jesus Cristo, então ele voltou lá na eternidade e elegeu essa pessoa para a salvação. Essa é a presciência. A presciência, o termo está na palavra de Deus, está lá em Pedro. Pedro fala de presciência. Mas vamos ter que trabalhar aqui presciência e predestinação. Porque nós vimos aqui, nós lemos. Predestinação e presciência, ambos estão na Bíblia. Eu não posso me apegar na presciência e negar a predestinação. Eu também não posso pegar a predestinação e lançar fora a presciência, porque ambos estão na Bíblia. Ambos estão na palavra de Deus. E qual é o problema de entender a presciência? A presciência, irmãos, como o Deus que prevê todas as coisas antes de acontecerem, ela é óbvia. Deus tem presciência. Porque o Deus que predestina todas as coisas, é óbvio que ele conhece tudo aquilo que vai acontecer. Ele predestinou. Se ele predestinou que salvaria determinada pessoa, é lógico que ele conhece de antemão quem ele salvou, porque ele elegeu para a salvação. O grande problema não é a presciência. O grande problema é nós argumentarmos que a salvação de Deus é fundamentada numa fé prevista. Por quê, irmãos? Porque nesse futuro da presciência, que é argumentado aqui, uma pessoa teve fé por ela mesma. Deus não fez nada. Ela sozinha teve fé, creu em Jesus Cristo, então Deus elegeu ela para a salvação. Veja, vamos abrir todos juntos. Deixa marcado Romanos capítulo 9, vamos abrir em Efésios capítulo 2. Há um grande problema aqui nessa doutrina. Não na presciência, mas afirmar que a presciência é a fé prevista para a salvação. Porque quem advoga isso afirma que a fé é produto do homem.
que o homem pode produzir fé. Então ele se esforça no futuro, produz fé, crê em Cristo, aí sim Deus volta lá na eternidade e elege ele para a salvação. Capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição antes da salvação. Nos quais nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, não procurávamos Deus. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dom dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Paulo fala isso em Romanos, não há um justo sequer, todos se extraviaram, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque, novamente, pela graça sois salvos, mediante a fé. E agora vem a grande questão. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Veja, irmãos, qual o grande problema dessa doutrina, desse ensino? Nós vimos no verso 8, nenhum homem pode produzir fé. A fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. Ele dá a quem ele quiser. Quando nós nos afastamos disso, nós vamos cair numa salvação por obras. Quando nós realmente acreditamos que Deus viu lá na eternidade que eu iria crer em Jesus Cristo, produzir fé, na verdade, Deus estava em dívida comigo. Na eternidade ele estava em dívida, porque eu criei no futuro, era obrigação dele me eleger para a salvação. E aí nós transformamos em graça, e não mais favor imerecido, mas dívida da parte de Deus. E o texto que nós vimos aqui, em Romanos capítulo 9, em Romanos capítulo 8, sobre a predestinação, e agora em Efésios capítulo 2, é claro que nenhum homem pode se salvar. Nenhum homem pode produzir fé. A eleição, irmãos, é incondicional. Deus elegeu aqueles que ele quis eleger. E a linguagem que o apóstolo Paulo usa em Romanos 9 são de dois gêmeos que não tinham nascido. E aí no verso 13, nós vamos agora desenvolver, porque quando nós estamos diante disso, a primeira coisa que pode passar na nossa mente é: Deus é injusto. Nossa, que grande injustiça de Deus. Esaú não fez nada e não foi eleito. Esaú não fez nada e foi para o inferno. Nós vamos ver que não é bem assim que o texto, que a palavra de Deus está nos mostrando. Quando no verso 13 o apóstolo diz que, cita, né, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, muitos de nós temos o erro, porque que esse aborreci, do grego, pode ser interpretado também como odiei a Esaú. Muitos de nós podemos achar de forma equivocada, porque nós vamos cair no problema de que Deus tem maldade, de Deus peca. Isso é uma grande blasfêmia contra o Senhor, porque ele é santo, 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 imaculado. Ele não flerta com tentação, com pecado, com nada disso. Nós devemos então separar aqui, que o comentarista, o reverendo Sproul, vai trazer, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, citando o Antigo Testamento, é que, na verdade, o aborreci aqui não é que Deus tinha nutrido um sentimento malicioso, de ódio contra Esaú, que não tinha feito nada. Quando nós vamos para o texto, entendemos que Deus nutriu ódio, sentimento de malícia contra um bebê, contra Esaú, que não tinha nem nascido. Isso realmente mostra um Deus como um Deus carrasco. Mas veja, o reverendo Sproul, quando comenta aqui, ele fala que, na verdade,
o que nós o que o apóstolo, o que Deus está demonstrando é que, na verdade, existem aqui duas diferenças de amor. Existe um amor benevolente e existe um amor complacente. O amor benevolente é um amor que Deus tem por todas as criaturas. O sol nasce para todos. Nós vimos em Atos que os pagãos que adoravam outros deuses recebiam o quê? Alegria nos seus corações e também o quê? Plantações, colheitas frutíferas. Eles adoravam falsos deuses. Mas porque Deus ama todas as suas criaturas. Esse amor é um amor benevolente. Os ímpios são amados por Deus pelo amor benevolente. Porque eles respiram o ar que Deus dá. Eles comem do que a terra dá. Eles bebem das nascentes. Eles vivem e respiram aquilo porque Deus sustenta eles. Por causa da sua benevolência. Então o que nós podemos entender aqui é que Deus, na verdade, não odiava Esaú, no sentido de sentimento de malícia, de maldade. Mas o que Esaú não experimentou da parte de Deus foi o amor complacente. O amor complacente é aquele amor que Deus fala lá no batismo, quando o Senhor Jesus Cristo está indo para ser batizado por João Batista, se ouve uma voz no céu e o Pai fala em respeito ao seu filho: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é um amor complacente. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo, estão debaixo de Cristo, esse amor complacente se estende de Cristo a todos que estão em Cristo. Então, quando Deus fala que se comprais do seu Filho unigênito, ele se compraz de nós por causa de Cristo. E nós, então, somos salvos da ira por causa do seu amor complacente. Antes de sermos realmente chamados, nós já experimentávamos o amor benevolente, porque o sol nascia para nós também. Mas agora, em Cristo, nós experimentamos o amor complacente. E às vezes pode estar não tão claro aqui, mas isso aí é forçar muito o texto. Mas quando nós vamos lá em Lucas capítulo 14, verso 26, o Senhor Jesus Cristo fala que se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, irmãos e irmãos, ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. O termo é o mesmo. A mesma palavra usada aqui para aborrecer de Esaú é o mesmo que Cristo fala aqui, aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe, ou seja, aquele que não odiar o seu pai e sua mãe. Será que Jesus Cristo está falando que nós devemos nutrir um sentimento de ódio pelos nossos pais, caso eles não sejam cristãos? Se nós afirmamos isso, nós estamos falando que o próprio Cristo está falando para nós pecarmos e quebrarmos o 5º mandamento. Mas, na verdade, o que Cristo está falando é que é uma comparação de amor. Se nós não amarmos mais a Cristo como amamos aos nossos familiares, nós, então, não podemos ser seus discípulos. A mesma ideia aqui. Deus amou Esaú, mas ele amou mais Jacó. Porque Jacó experimentou o amor complacente. Esaú só experimentou o amor benevolente. Ele viveu, nasceu e viveu. E a grande questão que pode ser levantada, então, o apóstolo Paulo já antecipa. Vamos lá no verso 14. O que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Porque ele elegeu um para a salvação e outro para o inferno? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Irmãos, se há injustiça da parte de Deus, nós devemos ser claros. Se qualquer um de nós que está presente aqui hoje pensa que Deus é injusto, nós vamos ter um problema com a santidade de Deus. Porque injustiça é pecado. Injustiça é o mesmo de maldade. Então vamos usar as palavras corretas. Quando afirmamos que Deus é injusto, nós estamos falando que Deus é um Deus mau. Que um Deus que peca. Alguns têm medo de afirmar isso. Pensam, mas fazem uma salada para não afirmar claramente. Mas quando nós fugimos da doutrina da eleição, por conta disso nós afirmamos que Deus peca. Porque Deus é injusto. E o apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. Ou seja, Deus nos livre de pensar tal coisa. Deus livre a nossa mente de pensar que Deus é injusto. Ele já usou essas expressões antes. Deus nos livre. Se qualquer um de nós em algum momento pensou que Deus é injusto, que nós venhamos a nos arrepender agora.
Porque isso é um pensamento pecaminoso. E o grande problema que nós temos com a doutrina da eleição incondicional, e é importante nós relembrarmos alguns pontos aqui, porque quando nós estamos falando de Esaú e estamos falando de Jacó, veja, nós não estamos falando de Adão. Qual a relação? Adão foi criado por Deus como um ser imaculado. Esaú, Jacó, ainda crianças, ainda no ventre, já eram pecadores. Por que pecadores? Pecado original. Salmos, capítulo 51. Em pecado eu nasci, em iniquidade concebeu minha mãe. Ou ao contrário. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci em iniquidade e em pecado fui concebido. Ou seja, concepção, no ventre. Então veja, Deus não está lançando inocentes. Aqueles que estão lá herdaram o pecado de Adão, descendentes. E quando nasceram, pecaram também. Porque Deus não matou no ventre, Deus permitiu que eles nascessem e tivessem as suas vidas. Então vamos prosseguir, irmãos. O grande problema que nós temos com esse texto é porque nós não queremos reconhecer a soberania absoluta de Deus. Lá no verso 15, o que o apóstolo Paulo diz? Deus disse o que a Moisés? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende o quê? De quem quer ou de quem corre, mas Deus usar a sua misericórdia. O apóstolo Paulo está nos lembrando da soberania de Deus. Nós temos visto isso aqui de manhã. Temos visto isso. Aqueles que estão conseguindo estar presentes nas exposições sobre a lei de Deus, nós temos visto que nós só somos chamados, primeiro fomos salvos, só temos a obrigação de obedecer os mandamentos de Deus, porque é Deus que nos dá e Ele tem absoluta autoridade. Se eu faço um mandamento diferente, entrego para o Gabs e falo que Gabs deve seguir aquilo que eu escrevi, o que Gabriel vai falar? Como assim? Que poder você exerce sobre mim? Como estou eu obrigado a cumprir isso que você escreveu? Quem é você? Mas quando Deus entrega os seus mandamentos, Ele fala o que lá? Nós vimos isso. Quando Moisés, é dada a Moisés a missão de falar para Faraó, Faraó, liberte o meu povo. Deus se apresenta a Moisés como eu sou o que sou. E Ele fala, Moisés, fale ao povo, o eu sou te enviou. E nós vimos que o eu sou é traduzido, é adaptado pelos judeus como Yahvé, como Jeová, e esse nome significa o Senhor, o soberano Deus, aquele que é absoluto, aquele que é eterno, aquele que é autossuficiente, aquele que é autoexistente, aquele que existe antes do princípio, aquele que não depende das nossas adorações, aquele que não tem fome, aquele que não sofre, aquele que não nasce, aquele que não morre. O eu sou o que sou. Nenhum homem pode nomear a Deus. Ele se manifesta como eu sou o que sou. E é esse Deus que é soberano, que nós reconhecemos a sua soberania no universo. Nós afirmamos, realmente, Deus criou todas as coisas, Ele é soberano. Ele faz o que bem aprouver. As ondas do mar, as estações, nós entendemos e reconhecemos, realmente Deus está governando todas as coisas. E Ele nos abençoa, e Ele aplica juízo por meio da sua criação. Nós louvamos a Deus, cantamos hinos que ressaltam a soberania de Deus no universo. Nós temos visto pela manhã sobre a lei de Deus e nós reconhecemos que Yahvé, que Jeová, que Adonai, que são nomes que se referem a Deus como Senhor, que Deus, Ele é soberano como legislador. Ele é o legislador supremo, Ele entrega leis e exige de nós o fiel cumprimento. E Ele também entrega juízos, porque uma vez que nós não observamos seus mandamentos, há condenação para nós. Nós vimos isso no início do sermão. Mas o mesmo cristão que reconhece que Deus é soberano no universo,
que reconhece que Deus é soberano como legislador, fala que Deus não é soberano na disposição da sua graça. Na graça, não. Deus é onipotente, ele é poderoso para tudo, menos para a graça. O apóstolo Paulo, irmão, está argumentando desde o início da epístola que tanto judeus como gentios, todos pecados estão destituídos da glória de Deus. E aqui a indagação que será que alguma criatura pode acusar Deus e afirmar: Deus, tu me deve graça? Será que existe alguma criatura hoje, na história, desde a queda de Adão, que pode apontar o dedo para Deus e afirmar: você me deve graça? O termo você porque já está no ambiente de submissão a Deus. Será que algum de nós que está hoje sentado aqui pode olhar para a sua própria vida, faça aqui um retrospecto da sua própria vida, no momento que nós realmente confessamos o Senhor Jesus Cristo? Será que nesse momento que a graça nos alcançou, nós poderíamos afirmar: Senhor, tu me deve graças, estou esperando, tu está em dívidas comigo? Irmãos, homem algum merece a misericórdia, mas todos merecem a justiça. Nenhum homem merece a misericórdia, mas todos os homens merecem justiça. E a justiça que nós merecíamos era o inferno. Deus, quando nos encontrou, quando nos elegeu, ele tinha pecadores. Deus elegeu pecadores. Deus não elegeu santos, não elegeu imaculados. Deus elegeu pecadores. Porque ele não usa como exemplo Adão, ele usa como exemplo Jacó e Esaú, dois pecadores, pós-queda. Então, cuidado, Deus não está lançando inocentes para o inferno. Deus está lançando pecadores por causa dos seus pecados. Qualquer doutrina que foge disso coloca Deus como um Deus carrasco e injusto. E grande mal há nisso. Pecado há nisso. Irmãos, pela graça recebemos a justiça de Cristo, não a nossa. Não a justiça que merecíamos. Nós temos visto isso. Quando nós falamos que Cristo se fez justiça por nós, então Cristo é a justiça de Deus, não é a justiça que merecíamos, é a justiça de Cristo, não a nossa. Aqueles que estão em Cristo recebem de Deus a justiça de Cristo. Qual é a justiça de Cristo? Fiel cumprimento da lei. Total obediência. E nós então somos livrados daquilo que deveria cair sobre nós. Jacó, irmãos, recebeu graça. Jacó recebeu graça. Esaú não recebeu injustiça. Esaú recebeu justiça. O destino de Esaú é baseado em seus pecados. Esaú recebeu justiça, não injustiça. Aqueles que estão em Cristo, como Jacó está, recebeu misericórdia. Por quê? Porque Deus é soberano. A grande pergunta que nós devemos fazer quando vamos sobre a graça, a eleição, não é a injustiça da parte de Deus, porque nós vimos que não há. E quem ainda não foi convencido, que venhamos a conversar depois e que medite nos textos que foram citados aqui, porque a palavra de Deus é clara. O problema não é a palavra, o problema é o nosso coração. Porque nós queremos méritos. A nossa vida lá fora é baseada em méritos. Eu faço para receber. Eu me empenho no trabalho para receber promoção. Eu invisto em determinado produto financeiro para receber lá na frente juros e tudo mais. A nossa vida humana, a nossa relação humana é uma relação de dar para receber. Mas Deus não se relaciona assim conosco. Se relacionasse assim conosco, Ele nos daria o que nós merecíamos, inferno. Porque pecamos, quebramos os 10 mandamentos. Irmãos, quem era Abraão?
Abraão era um pagão. Abraão era da terra de Ur dos Caldeus. O pai de Abraão fazia ídolos. O pai de Abraão fazia ídolos, estátuas de deuses. Deus salvou Abraão porque viu algo bom em Abraão? Será que um pagão que está sacrificando para falsos deuses tem bondade e justiça? Nós entendemos então que Abraão é declarado justo por causa de Cristo. Porque a justiça de Cristo retroage desde Adão e alcança até o último homem antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Será que Deus viu algo bom em Jacó? Nós vamos no Antigo Testamento ver a vida de Jacó. Que miserável homem que foi. Um homem que viveu a sua vida até Deus alcançar o coração dele e chamar ele, como nós vimos, aquele que predestinou. Jacó foi predestinado, mas ainda não tinha sido chamado de forma eficaz. E até ele ser chamado, um homem que enganou o seu pai, um homem que enganou o seu irmão, um homem que vivia baseado em mentiras, um homem que tinha como pai Isaac, tinha como avô Abraão, que viu e ouviu as obras de Deus por meio de seus pais, é o mesmo homem que permitiu que suas esposas e suas mulheres tivessem ídolos em sua casa. Ou seja, a família de Jacó adorava falsos deuses. Ele tolerava a idolatria na sua casa. Será que esse Jacó merecia ser salvo por Deus? Será que esse Jacó tinha justiça para ser salvo por Deus? Mesmo assim, ele foi eleito, porque ele recebeu misericórdia e não justiça. Esaú não recebeu misericórdia, mas também ele não recebeu injustiça. Ele recebeu justiça. E o último, que é o autor da epístola. Veja, irmãos, o autor da epístola, que está anunciando a nós a doutrina da eleição incondicional, é o apóstolo Paulo. Ele experimentou na própria pele. Quem foi o apóstolo Paulo, irmãos? Em Atos capítulo 9, verso 1, a palavra de Deus vai dizer que Paulo respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. Paulo, antes da conversão, veja, respirava. Ele era movido por isso. Ele acordava e ele dormia querendo prender cristãos, querendo matar cristãos. Ele consentiu quando Estevão foi apedrejado e morreu. O apóstolo Paulo viu a morte de Estevão e consentiu. Ou seja, houve um certo deleite no seu íntimo. Ele gostou, ele aprovou a morte do discípulo de Cristo. E ele mesmo perseguiu, e ele mesmo matou. O apóstolo Paulo, que está escrevendo que a salvação não é pautada nas obras dos homens, experimentou a graça incondicional, a graça irresistível de Deus, a eleição incondicional. Porque o apóstolo Paulo estava indo a Damasco prender mais cristãos, aproveitando o caminho, obteve cartas dos principais sacerdotes, dos principais oficiais dos judeus. E no caminho, o que acontece para mudar Saulo? O Senhor Jesus Cristo intervém na história de Paulo. E a sua glória, que é manifestada naquele momento, onde uma grande luz cega o apóstolo, o Paulo, que não era apóstolo ainda, ele cai do cavalo, fica cego. E o que o Senhor Jesus Cristo fala? Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir o corpo de Cristo é perseguir o próprio Cristo. E nós temos então que o apóstolo Paulo ali, então perseguidor da igreja, se torna aquele que sofre por Cristo. Porque Cristo falou, ele saberá o que é sofrer pelo meu nome. E nós temos uma descrição de Saulo no capítulo 9, verso 1. E nós temos outra descrição lá em 2 Timóteo. Porque esse que respirava para matar cristãos e aprender, é um que antes de ser decapitado, vai afirmar que combati o bom combate, completei a fé, a carreira, guardei a fé. Veja, o que muda de Saulo para Paulo antes de perder a sua cabeça? O que acontece na história dele? A intervenção divina. Cristo interveio. Paulo não merecia ser salvo. Paulo matou cristãos.
injustamente, arrastou mulheres, arrastou crianças, porque as famílias cristãs lançavam no cárcere. Mas Paulo teve graça, porque aprove a Deus ter misericórdia de Saulo. E aprove a Deus não ter misericórdia de Pôncio Pilatos. E aprove a Deus não ter misericórdia de Caifás. Porque Paulo foi pior do que Pilatos. Paulo foi pior do que Caifás. No sentido do ódio que nutria contra Cristo. Mas aprove Deus salvar Paulo e não salvar esses homens. Por quê? Porque Deus exerce misericórdia a quem Ele quer exercer misericórdia, porque Ele é soberano. Ele dá misericórdia a quem Ele quer dar misericórdia. E Ele dá justiça a quem Ele quer dar justiça. Que merece justiça, que é a condenação. E para a nossa meditação, quem era nós quando Cristo interveio na nossa vida? Pense, irmãos, o que nós praticávamos até Cristo intervir na nossa vida? O que nós fazíamos? Quão grandes ofensas nós fazíamos contra Deus? Muitos pecados, muitas imoralidades. Nós não merecíamos ser salvos. Se nós estamos hoje aqui, não foi porque nós corremos, não foi porque nós tivemos boa vontade, porque o texto diz que não é de quem quer, não é de quem tem vontade, e nem é de quem corre, mas é de Deus exercer a sua misericórdia. Porque nós corríamos e nós queríamos os nossos próprios prazeres. A nossa vontade era cativa ao pecado. Nós não buscávamos Deus. Nós tínhamos ídolos nos nossos corações. Nós éramos viciados em vários pecados. E a pergunta hoje também, para quem ainda não experimentou, irmãos, essa doutrina é uma doutrina que deve nos fazer louvar o nome do Senhor, glorificar o nome de Deus. Porque o Senhor teve misericórdia de mim. Porque Ele teve misericórdia de mim. Porque Ele me amou. Porque nós amamos Ele porque Ele antes nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, não é isso que a palavra de Deus diz? Há uma sequência, primeiro nós somos amados por Deus, chamados por Ele, então agora nós podemos responder com amor a Ele também. Que essa doutrina não seja uma doutrina que seja uma pedra de tropeço, uma doutrina que prejudique o nosso relacionamento com Deus, mas que seja uma doutrina que faça nós louvarmos o nome de Deus, porque nós, sem merecer, recebemos misericórdia. E está oculto a nós o motivo, Deus não revelou a nós porque alguns que estão aqui receberam misericórdia e outros dentro da nossa família não receberam misericórdia. Não está revelado a Deus. Mas uma coisa é clara, não é fundada em obras, não é fundada em ações dos homens, porque o apóstolo Paulo e a palavra de Deus fala que todos nós pecamos e todos nós somos indesculpáveis e merecemos justiça e merecemos condenação eterna. Isso é claro, isso é manifesto. Que possamos louvar ao Senhor Jesus Cristo, porque veja, o mesmo Deus que nos amou, o mesmo Deus que nos predestinou, é o mesmo Deus que nos chamou, e como Ele fez tudo isso? Dando o seu Filho unigênito para morrer por nós. Um Deus salva pessoas que não mereciam ser salvas, um Deus tem misericórdia de pessoas que não mereciam receber misericórdia, e para isso Ele dá o seu Filho unigênito. Nós estamos muito aquém, por mais compromissados que nós possamos ter com a Igreja de Cristo, por mais esforço que nós venhamos a fazer para ter o devocional diário, isso tudo é um dever nosso. Mas por mais que nós venhamos a fazer isso todos os dias, dando o nosso melhor, ainda assim nós estaríamos muito aquém
de uma resposta por aquilo que nós recebemos. Misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. E nós vimos lá em Romanos capítulo 7, que nós que fomos chamados, predestinados e chamados, ainda assim na vida cristã nós continuamos pecando contra o Senhor. Mas veja, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isso é o motivo para nós não sermos consumidos pela ira dele. Por quê? Porque nós fizemos coisas boas, ou tivemos fé em algum futuro? Não, porque ele olha para Cristo. Essa é a imagem, irmãos. Quando Deus olha e exerce misericórdia em nosso favor, ele olha para o Filho. Nós estamos debaixo de Cristo. Cristo é o nosso advogado fiel, Cristo é o nosso intercessor. Cristo é a primícia, ele vem primeiro, nós estamos atrás dele, como seu povo. Povo que foram redimidos. É essa linguagem de Apocalipse. Aqueles que estarão no novo céu, nova terra, são aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós estaremos atrás daquele que venceu por nós. Aquele que triunfou por nós. Aquele que ascendeu aos céus e foi recebido por grande júbilo, porque ele venceu a morte. Essa é a imagem de triunfo de guerra. É a imagem do Cristo, o Cordeiro que venceu em nosso favor, que anda à nossa frente, e nós estamos atrás louvando o Cordeiro, nós estamos atrás adorando a Cristo Jesus, porque nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, e nós somos salvos por causa dele, por causa das feridas que estão na mão dele. Assim como Tomé tocou na mão do Senhor Jesus Cristo para ter fé, nós ainda estamos numa situação muito melhor, porque nós temos fé sem precisar ter visto. Essa é a imagem, o grande Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, à frente do seu povo, como aquele que cumpriu perfeitamente, como aquele grande guerreiro, como aquele grande triunfo, ele venceu a morte. Essa é a linguagem. Nós vamos ressuscitar não pelos nossos esforços. Quem pode ressuscitar? Quem pode nascer de novo? Nós iremos ressuscitar porque Cristo que vai à nossa frente ressuscitou primeiro. E o nosso corpo aguardará o dia que ele nos ressuscitará também. Irmãos, essa doutrina é uma doutrina para nós glorificarmos a Jesus Cristo. Não é uma doutrina para nós estarmos acusando pessoas. Não é doutrina para nós estarmos manchando o nome de Cristo, porque isso foge do contexto de Romanos capítulo 9. Quem está na internet agora, entrando em disputas para jogar as pessoas para o inferno, não entendeu o contexto de capítulo 9 de Romanos, porque o apóstolo Paulo chora no seu interno, no seu interior. O apóstolo Paulo sofre no seu coração ao afirmar que muitos israelitas estão fora da eleição de Deus. Nós devemos chorar porque muitos não receberam a misericórdia. Nós sabemos quem não. Devemos negar o evangelho a algumas pessoas porque achamos que pelas obras dela ela não deve ser eleita? Jamais. A quem Deus deu a conhecer isso? A ninguém mesmo, é só Ele. Só Ele sabe os salvos e os não salvos. A nós cabe pregar a misericórdia de Deus todos os dias e chamar os homens ao arrependimento, para crerem em Jesus Cristo. Essa é a nossa preocupação. Isso que cabe a nós. Não ficar exercitando de forma escolástica quem Deus salvou ou quem Deus não salvou. Isso não compete a nós. Compete pregar o Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que morreu em nosso favor, aquele a quem todo aquele que crê obtém salvação e obtém justiça da parte de Deus. Não a justiça que merecia, mas a de Cristo. A imerecida, a graça imerecida. Venhamos a louvar o nosso Deus. Para fecharmos, irmãos, vamos recapitular rapidamente os pontos que foram trabalhados aqui. Nem todos os frequentadores de igreja são de fato salvos. Infelizmente, pode haver entre nós, inclusive pode haver até mesmo aquele que prega, que Deus me livre disso, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que não é nosso intelecto,
É o Senhor que nos sustenta. Pode ter dentro de nós pessoas que não receberam a misericórdia. E pela falta de arrependimento, porque é pior, estão aqui todos os domingos, estão ouvindo da palavra de Deus, estão sendo convidados ao arrependimento, estão bebendo do sangue do Cordeiro, estão comendo da carne do Cordeiro, e mesmo assim no coração negam a Cristo, não adoram a Cristo. Esses não receberão misericórdia. Se existe entre nós alguém que, apesar da aparência de piedade, ainda não experimentou, que o Espírito Santo agora possa tocar no coração e que o Senhor, com grande poder, possa realmente fazer a obra, de tal modo que a coisa mais importante da nossa vida seja o Senhor Jesus Cristo. Ele seja a nossa grande motivação, como nós vimos pela manhã. Nós devemos estar motivados a vir aqui por causa de Cristo, por causa do Pai, do Filho e do Espírito. Nós devemos estar motivados a terça-feira agora estar na oração com os irmãos por causa de Cristo, por causa do Cordeiro que morreu em nosso favor. Essa deve ser a nossa motivação de viver, irmãos. Se às vezes nós estamos tristes, nós estamos cabisbaixos, angustiados, é porque nós mesmos, com o nosso comportamento, temos nos afastado da graça que é dada a nós. Nós nos afastamos dos meios de graça. Que o Senhor venha alcançar. Nós vimos também que o Deus, ele não falha, ele não mente, porque aquilo que ele prometeu há de se cumprir. Nós vimos que ele não falhou com Israel, porque na verdade o Israel de Deus somos nós, aqueles que são os filhos da promessa, aqueles filhos espirituais. Nós somos o Israel de Deus e os verdadeiros israelitas são igreja de Deus. A igreja já está lá em Israel, a igreja verdadeira, a invisível. E último ponto, irmãos, não fujamos da doutrina da eleição incondicional. Não fujamos de Romanos capítulo 9. Que essa doutrina seja um grande motivo para louvar o nome do Senhor. Porque nós recebemos misericórdia sem merecer misericórdia. Que seja uma doutrina que venha encher o nosso coração por meio do Espírito a pregar. Porque nós vamos ver em Romanos ainda que a salvação vem pela pregação, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que nós sejamos agentes da misericórdia. Porque, novamente, nós não sabemos os eleitos. É muito interessante isso. Os eleitos estão por aí. Muitos deles agora podem estar envolvidos com homicídio, como o apóstolo Paulo esteve. Muitos deles agora podem estar dentro de um prostíbulo, como a prostituta. Muitos dos eleitos podem estar agora usando droga. Mas veja, o Senhor deu a nós a palavra e a pregação, e nós somos instrumentos de misericórdia da parte de Deus, porque por meio da pregação do Evangelho, eles são chamados. Nós fomos chamados porque alguém pregou o Evangelho para nós. E que o Senhor confirme em nós, que possamos novamente afirmar antes da nossa morte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que o Senhor nos permita ficar de pé e não cair como muitos caíram na trajetória da fé. Que Ele nos livre, irmãos, de negar o Senhor Jesus Cristo, negá-lo como Senhor, como Rei das nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, louvamos o Teu santo nome, ó Pai.